Imperio Viriginis, omnia subitiuntur, et Deus. Ao império de Deus, tudo se submete, até mesmo a Virgem. Mas ao império da Virgem, tudo se submete, até o próprio Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Reverendíssimo Padre Fábio, nosso vigário paroquial e celebrante nessa Santa Missa, Padre Júlio, Padre Silvano, nosso pároco, que se dedica às confissões, prezadas religiosas, caríssimos irmãos e irmãs. Assim diz para nós São Boaventura: ao império da Virgem, tudo se submete, até o próprio Deus. E quem pode, caríssimos irmãos e irmãs, olhando para a manjedoura em Belém, considerar exagero dizer tal coisa? Ali, o menino Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, onipotente, onisciente, omnipresente, face omni carente, nos colos da Virgem, no colo da Virgem, necessitado de tudo, ele que tudo pode, se submete à Santíssima Virgem Maria. É por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que hoje nós nos reunimos para louvar, para bendizer a bem-aventurada Mãe de Deus e a sua Imaculada Conceição. Deus quis preparar para si um lugar e ornamentou a Santíssima Virgem Maria como seu trono de glória para chegar até nós. É por isso que nós cantamos a Santíssima Virgem Maria os seus louvores. É por isso que nós, com a Santíssima Trindade, a louvamos. Deus te salve, Filha de Deus Pai. Deus te salve, Mãe de Deus Filho. Deus te salve, Esposa do Espírito Santo, Sacrário da Santíssima Trindade. É por isso, caríssimos irmãos e irmãs, que eu os conduzo, que eu os convido a cantarmos juntos, em louvor da Santíssima Virgem. Cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, carrega dentro de si um ideal de amor, um modelo de beleza e virtude com o qual nós sonhamos, com o qual nós esperamos, o qual nós desejamos. Esse ideal é formado por todas as nossas experiências, pelas nossas aspirações, pelos nossos desejos, por todos os nossos sonhos. E às vezes, quando esse ideal se concretiza em alguém, nós chamamos a isso a um amor à primeira vista. É o cumprimento dos nossos desejos mais profundos. Analogamente, nós poderíamos dizer: Deus também carrega dentro de si os planos e os modelos daquilo que Ele pensou para o universo. Antes de criar, ante quam terram fieret, Ele já tinha em mente a ideia perfeita de cada coisa. Assim como um arquiteto desenha a planta baixa de uma casa antes de vir a construí-la, antes que ela seja construída, assim Deus tinha em sua mente um plano, a planta baixa de todos e a cada um de nós. Para o resto da criação, caríssimos irmãos e irmãs, o plano de Deus é frustrado em nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa liberdade, eventualmente, por causa da nossa infidelidade. Mas há uma exceção a essa regra que nós criamos. A Santíssima Virgem Maria encontra na sua vida o perfeito cumprimento do ideal que Deus sonhou para ela. E Deus, vendo que se realiza nela aquilo que Ele desejou antes de todos os séculos, aí se torna o amor à primeira vista de Deus. É o primeiro amor do mundo, a Santíssima Virgem Maria, aquela que se conforma com o plano que o Senhor tinha para ela.
Ela é tudo que Deus previu, planejou e sonhou. Nela, a partitura que Deus escreveu se compromete com a melodia que ela ressoou no tempo e na história. Ela é a bem-aventurada sempre Virgem Maria que cooperou de modo singular na obra da nossa redenção, caríssimos irmãos e irmãs. De modo que nós poderíamos dizer que ela hoje reina com Cristo, com São Paulo nós dizemos, porque ela também sofreu com Cristo. Hoje, ela ocupa um trono de glória no céu, porque ela também ocupou o opróbrio e o seu lugar na obra da paixão de nosso Senhor. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que nós, escutando as leituras de hoje, de modo especial no livro dos Provérbios, escutamos: Dominus possedit me, ante quam terram firet. O Senhor me possuía antes mesmo de fazer a terra. Existia na mente divina, a Santíssima Virgem Maria, antes mesmo que isso encontrasse cumprimento no seu glorioso nascimento. Deus a amou antes mesmo de existir, e foi amor à primeira vista. O amor à primeira vista de Deus. No início da história, meus amados irmãos, no princípio do tempo, quando Deus quis entrar em comunhão com a sua criatura, Ele criou um jardim. E como só Deus sabe criar um jardim perfeito, a ele, aquele jardim, foi dado o nome de paraíso. Já na plenitude dos tempos, depois de termos perdido a inocência e a predileção de filhos de Deus, a prerrogativa de filhos de Deus, para restaurar a amizade da humanidade consigo, Deus criou um novo jardim. Esse agora ornado da plenitude da graça, revestido de carne humana. O novo jardim, o novo lugar do encontro entre Deus e a sua criatura, tinha agora outro nome: Maria Santíssima. Ali, meus amados irmãos, Ele fundou um novo jardim. Ele ornamentou e plantou uma nova vinha fecunda, toda preservada de toda mancha, ornada com as mais belas virtudes, saída propriamente das mãos do Altíssimo. É isso que nós celebramos hoje, a Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria. Ela que por um privilégio singular, por ter participado de modo singular na obra da redenção, foi preservada de toda e qualquer mancha, até mesmo do pecado original. Nossa Senhora, meus amados irmãos, de forma que ela participa, de forma que ela é uma personagem singular e não mera coadjuvante, nessa obra em que Deus Nosso Senhor quer realizar também nas nossas vidas. E é por isso que nós podemos dizer com toda certeza e sem sombra de dúvida que ela é nossa medianeira, nossa advogada. É por isso que nós podemos recorrer a ela, é por isso que nós podemos ir até ela, colocarmos-nos sob sua proteção, porque ela, meus amados irmãos e irmãs, é ornada com a plenitude da graça, gracia plena, a bendita entre todas as mulheres, escutamos também no Santo Evangelho. É aquela que, meus amados irmãos, aonde Deus Nosso Senhor veio habitar entre nós. É o jardim da plenitude da graça de Deus. É o lugar de comunhão entre o Criador e a criatura. Ela é a escada de Jacó. O santo patriarca Jacó, certa vez, imerso num sonho de contemplação mística, enxergou uma escada que tinha as duas extremidades, uma tocando o céu, a outra tocando a terra. E no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer que o próprio São Francisco de Assis, fazendo a interpretação dessa passagem bíblica, vai dizer que aquela escada é uma figura da Santíssima Virgem Maria, a escada que Deus usou para chegar até nós e a que nós devemos usar para chegarmos até Deus. É a escada de Jacó, a Iano Acelli, a porta do céu, a Regina Sine Labi Originale Concepta, a rainha concebida sem pecado original. Assim é, meus amados irmãos, que Nossa Senhora é o novo paraíso de Deus, é o novo lugar da comunhão entre Deus e a criatura. É isso que nós hoje celebramos. Prefigurando, meus amados irmãos, ainda mais esse paraíso, lugar da definitiva comunhão entre o Criador e a criatura, o Senhor pediu ainda a Moisés que lhe construísse um tabernáculo, uma arca, a arca de uma aliança, onde ele baixaria
encheria de glória e passaria a se manifestar diante do seu povo. Mas, meus amados irmãos, chegada mais uma vez a plenitude dos tempos, houve uma outra arca, um novo tabernáculo da morada de Deus. O Espírito Santo desceu sobre ela e a encheu com os seus dons e virtudes mais belos. Deus mesmo pediu a um anjo que viesse a essa terra pedir e suplicar à Santíssima Virgem Maria que lhe desse a carne humana para que viesse habitar no meio de nós, para que viesse nos redimir, para que nos viesse salvar. Assim é, meus amados irmãos e irmãs, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele, fazendo-se menino, no santo mistério do Natal, que havemos de contemplar dentro em breve, se submeteu em tudo à Santíssima Virgem Maria. De fato, Deus que é todo-poderoso, a ele tudo se submete. Imperio Dei omnia subitiuntur. Ao império de Deus, tudo se submete, até a Virgem. Mas ao império da Virgem, vemos ali, aos pés da manjedoura, ao império da Virgem, tudo se submete, até o próprio Deus. Todos nós, cada um de nós, talvez na nossa infância, tenhamos tido a graça de, na companhia de nossas mães, numa noite de céu estrelado, termos escutado delas, das nossas mães: olha, meu filho, olha lá em cima, o céu tão estrelado. Nossa Senhora é a única que reverte essa ordem, que inverte essa ordem. Com seu filho nos braços, seu divino filho nos braços, ela é a única mãe, a única mamãe, que pode olhar para baixo para olhar para o céu. Aí, meus amados irmãos, é que nós podemos dizer com todos os santos que Deus formou um jardim de maiores delícias, cheio de belezas, e chamou de paraíso. Juntou todas as águas e chamou de mar, mas juntou toda a graça e chamou de Maria Santíssima. Assim é, meus amados irmãos, que os nossos lábios devem dizer e anunciar os grandes louvores da bem-aventurada Virgem Mãe de Deus. Por isso, cantemos em sua honra. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, agora e sempre, e sem fim. Amém. Ao império da Virgem, portanto, caríssimos irmãos e irmãs, tudo se submete, até mesmo o próprio Deus. Nos consagremos à Santíssima Virgem Maria, nos coloquemos sob sua maternal e poderosíssima proteção, de modo que nunca falte em nossos lábios, não permitemos jamais, nunca falte em nossos lábios um louvor dessa boa mãe do céu. Deus a honrou primeiro, é a bendita entre todas as mulheres, exclama o Santíssimo Espírito Santo. Ela, meus amados irmãos, manifesta o grande poder de Deus, de modo que nós podemos dizer ainda mais uma vez com São Paulo, que Deus, aquilo que é invisível em Deus, o seu poder e a sua majestade, se tornam visíveis nas suas obras. A Santíssima Virgem Maria, o jardim predileto de Deus, plena de graça, cheia de graça, manifesta o poder do seu braço. Ela, nela, Deus exaltou os humildes e derrubou os poderosos de seus tronos. Assim é, meus amados irmãos, que nós também, como ela, estamos destinados a ocuparmos a nossa glória no céu. Nós que perdemos a nossa inocência batismal, nós que estamos subjugados muitas vezes pelos nossos pecados, somos convidados a, debaixo de sua santíssima proteção, vencermos as batalhas das nossas vidas, amparados por ela, por sua mediação, por sua intercessão, por sua ajuda salvadora. Estamos destinados também a ocuparmos no céu a glória que nos está preparada. Honremos, bendigamos a Santíssima Mãe de Deus. Deus a honrou primeiro. Ao império da Virgem, tudo se submete, até nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.